Olá, pessoal! Sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que eu acredito que todos devem estar se fazendo. Como me torno um investidor? E aí a primeira coisa que a gente vai pensar é por onde nós começamos. Por onde a gente começa quando a gente fala e pensa em tornar-se um investidor? Eu aposto que muitos de vocês vieram até aqui, vieram buscar esses cursos ou estão se perguntando o quê? Anne, me responde, eu preciso saber qual é o melhor investimento? Aonde eu coloco meu dinheiro? Ou então, eu tenho R$1.000, consigo guardar R$1.000 todo mês e eu quero o dobro desses R$1.000 daqui a um mês. Ou ainda, Anne, será que eu invisto tudo em bitcoins? Ou então, esse monte de modas que a gente tem no nosso mercado financeiro. E quando a gente fala, pessoal, de tornar-se um investidor, a gente não pode e não vai ter, me desculpem se vocês vieram aqui atrás desta resposta, de saber de nós qual é o melhor investimento. Por quê, pessoal? Porque o melhor investimento para a Anne é um, para o João é outro, para a Maria é outro, para a Jéssica é outro. Por quê? Porque não é uma receita pronta que vai servir para todos. O melhor investimento ele vai depender de algumas características, de alguns itens que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Então, por onde que nós vamos começar? Entendendo um pouco das relações que nós temos e o que impacta nas nossas escolhas e nos nossos investimentos. E aí a gente fala de um famoso tripé que nós temos no mercado financeiro, que é a relação retorno, risco e liquidez. E o que é isso? Eu aposto que muitos de vocês, quando estão aqui nesse curso para pensar como eu me torno um investidor e como que eu faço, Anne, quero ficar rico, Anne, quero ganhar dinheiro, Anne, quero investir meu 13º e ter o quê? O maior retorno possível. E é isso que muitos investidores buscam. Buscam o quê? Eu quero um valor final maior que eu puder ter, ou seja, eu quero ter o maior retorno possível. Só que o que acontece? Nós temos outras duas variáveis aqui que vão estar impactando em eu ter ou não ter esse retorno, que é a principal relação que nós temos em finanças da relação entre risco e retorno. Por quê? Porque quanto maior o retorno que eu espero, maior o risco que eu vou estar sujeito. E esta relação, muitas vezes, não serve para todo mundo, porque de acordo com o meu perfil, eu não sou uma pessoa tolerante ao risco, ou seja, eu prefiro ter um retorno menor, ou seja, ganhar menos lá no final, mas ter a segurança do meu dinheiro. Então, esta relação não é uma resposta pronta. Vai depender de cada um qual é o prazo, qual é o objetivo, que nós já vamos conversar sobre cada um desses itens. Mas é importante, antes disso, a gente saber dessa relação entre o retorno, o que eu espero, com o risco, que é a chance de algo não acontecer conforme eu previa. E além dessa relação entre risco e retorno que eu tenho enquanto um é maior, a gente tem essa relação entre risco e retorno, a gente também tem uma figura aqui que é uma característica da liquidez dos nossos investimentos. E o que é liquidez dos investimentos? Uma forma bem simplificada, é a capacidade que um ativo tem de se transformar em dinheiro. Ou seja, é a facilidade com que eu consigo vender aquele item e ter o dinheiro à disposição quando eu necessitar.
E a gente vai ver que tem alguns tipos de investimento que esta liquidez, pessoal, ela tem que sobressair das outras duas. Eu tenho que esquecer retorno e pensar na liquidez. Então é sobre essas relações e a gente vai ver que essas características vão nos acompanhar quando a gente for falar de renda fixa, for falar de renda variável e for falar de como que eu faço para escolher entre o melhor investimento, o melhor ativo para eu alocar o meu dinheiro. Só que antes disso a gente precisa lembrar alguns outros itens que faz diferença, pessoal, na hora que eu estou querendo me tornar um investidor, que é a nossa querida taxa Selic. O que é a taxa Selic? A gente escutou muito falar ultimamente. A taxa Selic é o que a gente chama da nossa taxa básica de juros aqui da economia brasileira. E como que ela é definida? Tem o Comitê de Política Monetária, o Copom, que é vinculado ao Banco Central e que se reúne a cada 45 dias para bater o martelo. Qual vai ser a taxa básica de juros que vai ter toda a relação do mercado, vai ter ela como referência? Essa é a ideia da taxa básica de juros, que é o que a gente tem com a Selic fazendo papel aqui no Brasil. E olhem esse gráfico aí. O que aconteceu com esse gráfico? E por que muitos de vocês devem estar aqui nesse curso, assistindo essa aula e se perguntando: Anne, não está rendendo nada o meu dinheiro. Eu deixei meu dinheiro na poupança e parece que nem mexeu. Por que, pessoal, que aconteceu isso com a maioria dos nossos investimentos de renda fixa, principalmente os que estão atrelados a essa questão da nossa Selic? Porque a gente teve essa queda. Olhem lá em 31 de agosto de 2016, que nós tínhamos um histórico lá da nossa taxa básica de juros, que vinha desde 2015 a um patamar de 14,25 ao ano. Ou seja, eu deixava minha grana lá no Tesouro Selic da vida e eu ganhava 14,25 ao ano nominal. E o que aconteceu a partir de 5 de agosto desse ano até a última reunião que aconteceu agora em outubro, que manteve, desde lá a gente mantém 2% de taxa Selic. Olhem a diferença. Eu tenho uma queda de 12,25 pontos percentuais aqui no nosso rendimento. E isso é ruim, Anne? Não, pessoal, isso é ótimo para a nossa economia, porque todos os países desenvolvidos, eles têm sim esse patamar de juros baixo quando a gente pensa nessa taxa básica de juros. Por quê? Porque isso fomenta, pessoal, a questão das nossas empresas. Nós, pessoas físicas, quando a gente vai pegar um empréstimo, a gente precisa comprar algo em função de ter que pegar um empréstimo, um financiamento, isso tudo vai ter um impacto também na maneira ao qual eu vou captar esse dinheiro, e principalmente para as empresas. Quando a gente consegue captar lá nas empresas, elas conseguem captação de recursos com um valor menor, isso faz com que elas tenham a tendência de ampliar e isso fomenta sim a nossa economia. Então é sim importante a gente manter essa nossa taxa Selic nesses patamares para que a gente consiga ter esse desenvolvimento, esse start, esse crescer das empresas e isso gera toda a economia de um país. Só que o que acontece quando eu tenho essa relação e muitos de vocês vieram justamente por causa disso? Imagina, pessoal, 2% não é ao mês, é 2% ao ano. E isso acontece, e aí a gente vem com a relação lá da onde eu acredito que muitos de vocês ainda mantêm a grana na poupança. Como é que funciona a poupança? Eu vou receber os 2% ao ano, que é o que é pago lá, a minha taxa referência da economia? Não, pessoal. A poupança, hoje, ela está rendendo nominalmente, ou seja, os juros que são pagos de forma nominal,
é 1,4% ao ano. Mas, Anne, não é 2% a taxa referência? Como que eu estou recebendo menos que a taxa referência? É isso que eu quero deixar de recado para vocês hoje. A gente precisa sim buscar sempre estar com a nossa rentabilidade próxima a essa taxa referência quando eu falo em renda fixa, certo? Mas nós vamos conversar sobre isso mais, a gente conversou e vai conversar quando a gente for assistir as nossas aulas sobre renda fixa, certo? Mas o que é importante eu saber aqui? Que a poupança, pessoal, como é que acontece e por que ela está pagando 1,4%? Porque sempre que a Selic ela for inferior a 8,5% ao ano, a poupança ela paga 70% da Selic mais a nossa TR. Só que o que acontece nos últimos anos com a TR? Ela está zero. Então, é 70% dos dois que vai nos dar 1,4% ao ano, é o rendimento da nossa poupança. Só que, além disso, tem uma outra variável que entra nessa jogada, que é a nossa inflação. E o que é a inflação? É a nossa perda do valor do nosso dinheiro. Ou seja, o arroz que a gente comprava um ano atrás não está mais o mesmo valor se a gente for no mercado hoje. Isso tudo em função da inflação. E qual é a inflação? Nós temos o nosso IPCA, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses que saiu em setembro, ele fechou em 3,14%, certo? O acumulado. O que acontece e qual a relação entre a rentabilidade de um investimento e aquilo que o meu poder aquisitivo, o poder do meu dinheiro está perdendo? É o que a gente chama de juros reais. A diferença entre a rentabilidade do meu investimento menos o poder que esse dinheiro eu estou tendo de poder de uma forma geral que é medida por meio do IPCA, a gente tem o que nós chamamos de juros reais. Juros nominais é o que paga, então a gente tem lá, se nós formos pegar a questão num Tesouro Selic que nos paga 2% ao ano, nós teríamos juros reais de menos 1,14%. Por quê? Porque é 3,14 que é o valor que meu dinheiro está perdendo, eu estou perdendo poder aquisitivo, não consigo comprar o arroz ao mesmo preço, e aí estou dando um exemplo, obviamente que isso é feito por média, né? Pega-se uma cesta enorme aí dos produtos de todo o mercado e faz essa média, por isso esses 3,14. E se eu fosse aplicar na poupança, então eu estaria perdendo 1,74. Anne, então quer dizer que aquela questão que tu falou aí de juros tá baixo é positivo? Sim, pessoal, a grande maioria dos países desenvolvidos trabalha com esses juros reais negativos, que é o que a gente chama, ou seja, deixar nosso dinheiro apenas, pessoal, na poupança ou apenas em renda fixa, nós vamos estar perdendo dinheiro, nós vamos estar perdendo poder aquisitivo em função da inflação. Então, é por isso que a gente precisa o quê? Diversificar. E além da poupança, a gente precisa, obviamente que sim, nós já vamos ver, deixar nossa grana lá para nossas reservas de emergência, onde precisa estar num local que o foco não é render e sim ter liquidez, mas uma parte eu preciso sim alocar, principalmente aquela parte mais de longo prazo, que eu vou ganhar mais do que essa taxa Selic para eu conseguir ter juros reais positivos.